Oh, começa agora. LMFAO. Britney Spears. Gym class hero. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. Bruno Mars. And here's all the hits. What's up? This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica. Olá, tá começando mais um Point Mix, a sua agenda eletrônica, direto aqui da Rádio Exclusiva FM. Hoje vamos falar sobre direito de família e convidamos Cíntia Pérez, ela que é advogada especialista em direito familiar. Vamos falar sobre uma startup bastante interessante que chama Dei um Tempo e convidamos Marcos Tartucci, ele que é CEO desse aplicativo. Vamos falar também sobre adoção e resgate de animais. Aliás, o Jerry Bolsas ele mandou um vídeo explicando sobre esse projeto popular. E no nosso quadro, A Alegria de Ser Você, Dani Costa, mentoring e palestrante, vai falar sobre os autossabotadores SA. Mas agora vamos esquentar a nossa sexta-feira com música aqui na Rádio Exclusiva FM. E vamos já agora então começar e abrir o nosso programa com o quadro A Alegria de Ser Você, com Dani Costa, mentoring e palestrante. A Alegria de Ser Você, com Dani Costa, mentoring e palestrante. Olá, pessoal. Eu sou Daniele Costa, mentor e palestrante, facilitadora de desenvolvimento integral humano. E hoje eu tô trazendo um vídeo para vocês aqui no quadro da Alegria de Ser Você. Na verdade, eu gostaria de estar ao vivo aí com vocês, mas eu tive um contratempo. Então, o quadro aqui vai ser um vídeo e a gente vai falar hoje sobre: você faz parte do grupo de autossabotadores SA? Bom, quem nunca se prometeu começar uma dieta na segunda-feira? Quem nunca se prometeu iniciar um projeto ou de repente uma atividade física na segunda-feira? E aí, esse projeto nunca acontece, essa atividade física às vezes fica para uma sexta, ou não acontece também, ou a dieta também não se realiza. Quem nunca passou por isso? Isso a gente chama de sabotadores. A autossabotagem é um mecanismo, é tudo aquilo que criamos para limitar o nosso crescimento pessoal e o nosso desenvolvimento. A autossabotagem é uma forma de se distrair da gente mesmo. É tudo aquilo, é um mecanismo, né? É tudo aquilo que a gente cria e distrai a gente da gente mesmo e também nos distancia, né, do nosso desenvolvimento. Isso acontece muito por conta das crenças e dos filtros de realidade que nós assimilamos ao longo da vida. E aí eu vou trazer mais uma vez aqui a criança, como eu sempre falo, né, nos programas aqui e nos assuntos, nos temas que a gente vem abordando no quadro Alegria de Ser Você. Então, essas crenças, esses filtros de realidade que a criança foi assimilando lá pequenininha, se de repente foram filtros, por exemplo, que criaram nelas alguns inputs, como de escassez, de, por exemplo, inadequação, de castração, o que ela vai criar e refletir como realidade? Vai ser exatamente isso. Então, uma criança, por exemplo, que foi criada num ambiente em que ela recebeu ali alguns filtros com relação, por exemplo, ao dinheiro, que o dinheiro era algo sujo, que o dinheiro você tem que dar duro para conseguir, tem que batalhar muito, o dinheiro não é algo tão bom assim, o dinheiro é do mal, enfim, uma série de crenças que a gente vê aí, né, na nossa realidade. E aí essa criança, ela foi assimilando isso, e quando na vida adulta, por exemplo, ela começa a ter uma vida profissional mais próspera, de repente uma vida financeira mais fluida ali, e do nada ela cria uma situação para sabotar aquela realidade que ela está criando. Então, por exemplo, ela pode fazer dívidas desnecessárias ou, de repente, sabotar a vida profissional dela, de forma a se colocar, em alguns momentos, em situação de exposição e risco. Então, por questões ligadas a essas crenças, esses filtros de realidade internos e que estão no comando ali das escolhas dessa pessoa, ela vai e aciona o mecanismo de autossabotagem.
Para ela enxergar a realidade da forma que ela está criando é como se fosse inadequado em relação aos filtros que ela tem e as crenças que estão por trás ali dela. Então, quando se percebe o acionamento desse mecanismo, é muito importante a gente se autoconhecer. Por quê? Porque é por meio do autoconhecimento é que a gente identifica essas crenças que estão no comando e que normalmente tem a ver com as crenças que a gente recebeu de relações de autoridade, porque elas realmente estão no comando ali, né, da nossa vida. E quando a gente toma consciência delas, a gente tem condição de escolher diferente, de seguir a vida, perceber que a vida pode seguir por outros caminhos que não necessariamente balizados por aquelas crenças. Então é muito importante a gente seguir com esse processo de autoconhecimento para que a gente olhe para essas crenças e perceba que elas não são a gente e que a gente pode fazer diferente sim. Bom, para perceber e saber quando a gente está na autossabotagem, ou se a gente está vivenciando ou vivenciou um momento de autossabotagem, é importante a gente fazer algumas perguntas. Eu sempre trago essas perguntas porque as perguntas elas empoderam e trazem à tona tudo aquilo que está ali internamente na gente, que às vezes a gente não olha por estar no piloto automático da vida. Então, quando a gente pergunta, é como se virasse as chavinhas aqui, né, do inconsciente, do subconsciente, e a gente começa a perceber o que está por trás das nossas escolhas e dos nossos comportamentos. Então, a primeira pergunta é: quantos anos eu estou tendo criando essa situação? Então, por quê? Porque eu já trouxe aqui que muitas dessas crenças que apoiam os mecanismos de autossabotagem estão ligados aos filtros de realidade que nós absorvemos quando criança. Então, quando a gente se pergunta quantos anos eu estou tendo, naturalmente, atualmente o teu cérebro vai buscar ali na memória algo relativa a essa pergunta que você está fazendo e traz à tona tanto a crença quanto o momento, a fase de vida ou a idade. Então é interessante se fazer essa pergunta. A outra pergunta que pode ser feita é: quem eu estou sendo fazendo essa escolha? Quem eu estou sendo vivenciando isso? Por quê? Às vezes, como eu já disse, essas crenças de autossabotagem, ou as crenças que balizam os mecanismos de autossabotagem, tiveram a sua origem em autoridades. Ele pode ser representado por pai, mãe, tios, professores, pessoas de convívio dessa criança e que foram voz de comando. E aí, quando a gente faz essa pergunta, quem eu estou sendo, é que a gente pode estar mimetizando comportamentos e crenças e assim tá trazendo esses mecanismos de autossabotagem na nossa realidade. A outra pergunta que a gente pode fazer é: qual o benefício de manter isso aqui na minha realidade? Existe algum benefício em manter isso na minha realidade? Porque para algumas pessoas pode ser que elas digam assim, nenhum. Mas em alguns casos, a autossabotagem traz muito uma relação de vítima, de querer ser acolhido, de querer ter a atenção de alguém, principalmente se quando criança essa pessoa foi rejeitada ou viveu uma situação de abandono, e aí quando adulto ela vai criar situações para não crescer, para não ir para a vida, para não amadurecer, para não, vai limitar o seu crescimento e vai se distrair dela mesma, criando às vezes uma situação de vítima. E aí essa situação de vítima mantém ela num mecanismo de autossabotagem. Então são perguntas que a gente pode se fazer para assim a gente tomar consciência desses sabotadores e do mecanismo de autossabotagem. As perguntas sempre empoderam. E é muito importante a gente saber que a autossabotagem sempre é uma limitação. A autossabotagem é uma distração da gente mesmo. É uma distração do nosso crescimento e evolução enquanto pessoa. Então,
né? Fica aqui a minha contribuição para o quadro hoje e lembre-se, nós somos o caminho. Tá aí o vídeo bastante interessante sobre autossabotadores. Queria mandar um beijo pra Dani, né? Toda sexta-feira ela sempre com conteúdo bacana. Hoje ela não está aqui com a gente, mas ela mandou esse vídeo muito legal. E falando sobre essa questão, né? Das crenças limitantes, da gente ter consciência, autoconhecimento. E se faça essas perguntas que ela fala aí no vídeo. Muito importante pra gente fazer essa nossa autoanálise, né? E aí a gente consegue se ajudar. E como é importante ter a consciência, né? E já quero passar para vocês aí as redes sociais da Dani, dani.costa.oficial, que tem muita coisa legal aí nas redes sociais dela, e a Plataforma da Vida, né? Onde você acha um conteúdo super bacana, e é Plataforma da .vida no Instagram. Segue ela lá, eu tenho certeza que você vai gostar aí do conteúdo bacana. E já quero fazer o convite aí para um evento dia 1º de junho com a Dani, o Clube do Livro. E você pode se inscrever para esse evento que acontece agora, né, dia 1º de junho. Você entra no simpla.com.br/Clube do Livro. Vai lá, faça a sua inscrição e participe desse evento, que vão ser 10 semanas ao lado aí da Dani Costa, com muito conteúdo para você, né? Muito legal. Um beijo aí, Dani, e a gente se vê aqui na sexta-feira no nosso programa, tá? Bom, agora a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante, gente, direito familiar. E para falar sobre esse assunto, claro, convidamos Cíntia Pérez, ela que é advogada especialista em direito familiar. Tudo bem, Cíntia? Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Mabel. Boa tarde a todos e a todas que nos ouvem e assistem. Gratidão pelo convite. Pessoas. Nossa, é muito complicado, né? E eu sempre falo que essa parte é muito difícil, né? Tanto nessa questão de divisão de bens, né? A questão de quando a pessoa, aquilo que você falou, quando a pessoa morre e tem aquela questão dos bens, como vai ser dividido, a família, envolve uma série de questões, né? É verdade, e especialmente nesse momento que nós estamos vivenciando de pandemia, em que infelizmente muitas pessoas estão falecendo, às vezes os familiares ficam perdidos nessa situação, sem saber como fazer, tem um prazo para poder fazer essa partilha de bens, como proceder, a quem procurar. Então, nesse momento é que há necessidade de se procurar um profissional da área, né, um profissional especialista na área de família, para que ele possa estar orientando essas pessoas no trâmite, muito embora às vezes não se passa naquele momento pela cabeça de se fazer isso, até por conta da questão do luto, que tem que ser respeitado. Mas, em algum momento, isso precisa ser tratado por algum familiar para que os bens dessa pessoa possa ser partilhado e possa dar continuidade aí àquilo que a pessoa deixou. Muito bem. Tem mensagens aqui falando, acho que para você que está chegando aí, assistindo o nosso programa, a gente está falando sobre direito da família, com Cíntia Pérez, ela que é especialista em direito familiar. Acho que no começo a gente estava sem áudio, as pessoas estão mandando mensagem aqui. Quero mandar um beijo aí para a Igli, que está falando do Rio Grande do Sul. A Adélia, um beijo para você. A Dani, que está acompanhando o nosso programa, né? Um beijo para ela. Michele, enfim, um beijo para vocês que estão acompanhando. Acho que agora o nosso áudio está certinho, né? Programa ao vivo é assim, gente. É assim, acontece. Então, ao contrário do que as pessoas imaginam, Cíntia, não é... Às vezes a pessoa imagina, o advogado ele acompanha desde o casamento e depois quando separa, mas vai além disso, né? Vai além. E, na realidade, o correto seria as pessoas procurarem um profissional da área do direito até antes de começarem a fazer qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de situação. Ainda existe essa cultura de se procurar um profissional da área do direito quando as coisas já aconteceram. E aí, para a gente arrumar, muitas vezes é mais complicado. Então, o ideal seria sempre se fazer uma consultoria. Eu vou me casar, doutor ou doutora, qual o tipo de regime de bens que o senhor nos orienta a estar fazendo nessa situação que nós temos. E aí, sim, o advogado ele está apto, né, o profissional do direito ele está apto a discutir com aquele casal, mesmo enquanto ainda noivos ou namorados, essas questões, porque às vezes as pessoas não pensam no amanhã, né? Pensam só no agora. Então, agora é o amor, é a festa, é o casamento, né? O olho brilha. E aí, ao longo do tempo, as coisas vão se concretizando.
Algumas pessoas sobrevivem aí muito tempo juntos e conseguem, outras, infelizmente, separam, né? Exatamente. Eu acho fundamental isso que você falou e é um alerta até para quem está nos assistindo, porque realmente é a mesma coisa com o médico, né? As pessoas procuram quando já a pessoa está doente, já está com um problema grave. Se tivesse procurado antes, né, as coisas teriam se resolvido de uma melhor forma. Sim. E eu acho que o advogado da mesma forma, então tem que procurar antes para certificar se está tudo ok. O casamento, a gente já sabe que envolve, é um contrato, né, gente? Querendo ou não, eu falo que é um negócio, né? Como outro qualquer. Sem dúvida. Com Casamento, eu cláusulas. acho que é bem mais. Porque você acaba comprando, né, bens que, de fato, são coisas assim que mais para frente pode dar um problema na hora da separação, né? Ou alguém comprou a mais, alguém comprou a menos, aí começam os direitos, onde vai o direito de um, o direito do outro, enfim, né? Exato. Eu sempre brinco que antigamente se falava até que a morte os separe. Hoje tem que pensar até que a morte ou o juízo separe. Então, antes de se pensar na questão emocional, tem que também se pensar Claro. tanto na questão de bens quanto a Sim. questão de filhos. Vamos ter filhos, Eu acho não vamos ter fundamental filhos. isso. Claro, não que a gente queira que o casamento termine, não é isso. Mas, assim, você sempre tem que já prever, né? E já se certificar de todas as coisas para não ter problemas lá na frente, né? Sem isso dúvida. é fato. Porque a gente vê cada problema, principalmente nessa questão de separação, né, Cíntia? Sim. Né? E aí acaba envolvendo uma série de questões aí. Eu queria que você falasse ainda sobre essa questão de separação, a questão da pensão alimentícia, que eu acho que tem muitas dúvidas aí dos nossos ouvintes, tenho certeza que quem está nos assistindo também. Como é que é feito essa partilha, digamos assim, ou essa questão da pensão alimentícia, aliás? Bom, nós temos aí duas questões a serem ditas. Nós temos a questão da pensão alimentícia para o cônjuge, e a pensão alimentícia para os filhos. Então, é bom deixar, é bom a gente deixar bem claro, existem os dois, né? Existe a possibilidade da pensão alimentícia tanto para o cônjuge quanto para os filhos. Qual é a diferença básica? É que, por exemplo, o cônjuge, quando ele está se divorciando, ele pode optar em renunciar ao recebimento desta pensão. Mas, com relação às crianças, aos filhos, essa renúncia não pode ser feita, porque o direito é do menor. Então, como é que fica a questão da pensão? Primeiro, tem que se verificar de quem vai ser a guarda. E hoje impera muito a questão da guarda compartilhada, que é uma questão muito bacana porque é positiva para os filhos. Quando antigamente se falava em guarda, já dizia automaticamente que ficaria com a mulher, né? Com a mãe. E hoje, até pela questão da igualdade de gêneros, por uma série de questões, já não se fala mais que a criança vai ficar com a mãe. Né? Inclusive, o próprio judiciário ele propicia a união do casal, pelo menos nesse momento. O casal está se divorciando porque está com algum problema, não deu certo, incompatibilidade de gêneros, como eles dizem, mas os filhos eles não têm culpa disso, não podem receber esse julgo. Então, em função disso, o próprio judiciário ele prioriza que os pais tenham a guarda compartilhada dos filhos no sentido de estarem sempre apoiando, levando à escola, compartilhando os deveres domésticos, os deveres escolares das crianças, para que eles não percam essa noção de família. Né? Não é porque o papai e a mamãe se divorciaram, não estão juntos, que a família dissolveu. Então, na questão da pensão alimentícia hoje, ela está muito relacionada a quem ficou com a guarda da criança. Se a guarda é compartilhada, subentende-se que o casal, nesse ponto, ele está unido. Então, há um acordo entre o casal. Então, o pai gasta uma determinada quantia, a mãe gasta uma determinada quantia, o que ultrapassar ali, o casal vai se ajustando, para não ficar muito pesado para um ou pesado para outro. Porque eu sempre falo que filho não é custo, é investimento. Né? Aquilo que a gente tem, filho não dá custo, filho não dá trabalho. Filho é bênção e é investimento, e a gente tem que sempre priorizar as necessidades deles. Pois bem, numa hipótese de uma guarda unilateral, aí sim, para que essa pessoa que está com a criança tenha uma ajuda, há necessidade de se determinar um percentual de auxílio para aquela pessoa que está com a criança. Então, aquele que fica sem a criança, que pode ser pai ou mãe, né? Hoje em dia também os pais estão assumindo, eu acho super positivo, estão assumindo o papel de guarda, né, da criança, quando eu acho antigamente fantástico isso, né? Sem dúvida. Então, há um percentual ajustado. Existe a possibilidade do próprio casal,
né, se acertar, em que sentido? Bom, a mulher, quando ela fica com a criança, ela sabe mais ou menos quanto o marido recebia. Então, eles se ajustam ali, olha, 20%, 10%, 30%. Quando não há acordo, aí sim há necessidade de se ajuizar uma ação, tem que contratar um advogado, tá? Não há como você fazer sem a presença de um profissional técnico, até para orientar, né? Porque, como você disse, é bem complexo. O profissional vai estar auxiliando, ajuiza essa ação, que é um pedido de alimentos, e ali, com base em todas as provas que são trazidas, né, tanto da necessidade de quem está pedindo, quanto da possibilidade de quem vai estar alimentando, o juiz ali ele determina o percentual. Há um mito de que é 30%. As pessoas chegam lá no escritório... Eu ia te perguntar isso. Eu queria que a gente falasse justamente sobre isso. Existe uma porcentagem X, digamos assim, estipulada, ou tudo vai depende muito? Depende muito, né? Existe um máximo, né, que não pode ser ultrapassado, porque a parte que está alimentando também precisa se alimentar. Então, tudo isso é sopesado pelo juiz da causa. É o juiz da área de direito de família que cuida, né? Quando não tem um juiz específico nessa área, é o juiz da área civil, que cuida dessas questões. Então, ele vai analisar, como eu disse, esse binômio, né? A possibilidade e necessidade. Porque se ele vai lá e fala para o pai, por exemplo, pagar 90% do que ele recebe para a criança, com 10%, certamente ele não conseguiria sobreviver. Claro. Então, esse lance dos 30%, que as pessoas já chegam, por exemplo, no escritório e já falam, é 30%, né, doutora? Não, necessariamente. Vai tudo depender Eu imagino, dessa né, situação. que as pessoas já chegam querendo estipular os valores, exato, né? Exatamente. E nem sempre é assim, né? Tem que deixar bem claro. E aí, outra pergunta que eu queria te fazer é nessa questão ainda, né? Mudou muito, na verdade, essa questão do casamento, né? Antigamente você tinha que estar casado no papel, tinha que ter não sei quantos anos, tinha muito esse lance, né? Hoje não tem mais. A partir acho que, não sei, não lembro bem, a partir de que momento você já prova que você está morando junto, você já está casado, né? Pelas leis, né? Enfim. Na verdade, tem a questão da união estável, né? Que está equiparada ao casamento e que, de fato, antigamente tinha que ter uma prova de união de 5 anos, ou ter filhos desse relacionamento. Hoje você já pode provar que você morou com a pessoa, você já tem os direitos, então, né? Hoje é até complicado dizer, porque às vezes o próprio Facebook é uma prova de que o casal já está se relacionando, é uma prova de união estável. Quando você coloca lá relacionamento sério com... Que medo, gente. Vamos lá. Nas redes sociais. As redes sociais são você provas... tem que tomar muito cuidado com isso, né? Exatamente. Esse negócio de relacionamento sério é praticamente um casamento, né? É um compromisso que você está assumindo com a pessoa, né? Exatamente. Ali você está tornando público. E a característica da união estável é essa. Não necessariamente você precisa estar morando junto como no casamento. E aí acontece também aquela coisa, você vai querer provar em algum momento, tá aí as redes sociais, não tem como negar, né? Quer dizer, é usado como uma... Sim, é usado como uma prova, né? Exatamente. Olha que interessante isso. E na questão que você falou de guarda compartilhada, por exemplo, é claro que os dois têm as suas, tanto o pai como a mãe, eles têm os seus direitos e os deveres, digamos assim, né? Os horários, tudo é estipulado entre eles também, ou é o juiz que estipula isso? Então, tudo vai depender da relação que o casal tenha. Se há como eles terminaram, né? Porque tem alguns Exatamente. relacionamentos que terminam muito bem, né? Aí se resolvem como você mesmo falou, resolve-se entre eles. Mas tem alguns que precisa de um advogado entrar no meio, porque às vezes eles não se falam mais, não tem relacionamento entre eles, né? Nem de conversa, aí é mais complicado, né? Exatamente. Então, tudo vai depender do relacionamento que o casal tenha para tratarem dessa questão de compartilhamento. É importante dizer, Mabel, que, por exemplo, independente de ter sido essa escolha do casal relacionada à guarda, a criança tem que ter um lar de referência. Então, a criança está sob a guarda compartilhada do papai e da mamãe, mas lá no documento judicial, no documento oficial, está lá dizendo que ela tem a residência com a mamãe ou com o papai, por exemplo. Né? Por quê? Ela precisa ter uma referência. Onde você mora? Eu não sei, hoje eu vou ver. Hoje eu acho que eu moro com meu pai, não, amanhã eu moro com a minha mãe. Então, é importante frisar isso. A guarda é compartilhada, mas é tudo muito ordinário, tem tudo uma ordem, tem uma sequência, né, para isso.
Exatamente. E o pessoal tá falando aqui, nossa, o áudio tá super bem, eu tô aqui em Sergipe. Falei, que bom, né? O pessoal do Sergipe, então, tá tudo tranquilo agora com o nosso áudio, muito bem. Tem o pessoal da Venezuela assistindo ao nosso programa, muito legal. Latinoamérica aí toda assistindo nosso programa. Porto Alegre tá mandando um beijo, Eduardo. Um beijo para você, Eduardo. Muito bem, gente. Eu sempre gosto de acompanhar as pessoas que estão seguindo o nosso programa. E hoje esse assunto é bastante interessante. E, aliás, que tem bastante coisa. Nosso tempo já está estourado. Eu acho que a gente tem que marcar mais uma pauta para falar, porque tem várias questões aí, né? Porque é muito amplo mesmo, né, Cíntia? Quando a gente fala de direito familiar, é uma coisa que envolve vários assuntos, né? Sim, sem dúvida. Seja, a gente falou hoje sobre a questão da separação mais enfaticamente, mas tem outras questões, como você citou, a pessoa quando morre, vai deixar os bens. Então, existe uma série de questões, né? Sim. Mas, Cíntia, eu queria muito agradecer a tua presença, né, com essa contribuição aí para essa pauta fantástica. Eu queria deixar aberto para você passar suas redes sociais, enfim, falar sobre alguns projetos. Fica à vontade. Mabel, eu que agradeço a oportunidade, o convite. Quero convidar todos a estarem acessando. Eu tenho um Instagram, @SantosPérez e @CíntiaPérezADV, né, onde a gente trata de vários assuntos, principalmente na questão da postagem. Nós colocamos assuntos relacionados ao consumidor, direito civil, são outras áreas que eu também atuo. Muito bem, que é outro assunto também, né? Direito do consumidor. Nossa, esse é um assunto que a gente tem que trazer para o programa também. Obrigada, Cíntia, mais uma vez. Agora a gente vai falar, gente, sobre uma startup bastante interessante que chama Dei um Tempo. E para falar sobre essa startup, claro, eu convidei Marcos Tartucci, ele que é CEO desse aplicativo. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Mabel. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por estar aqui com a gente, compartilhando aí essa maravilha. Porque, gente, eu adoro falar sobre tecnologia, né? Primeiro já começa aí. Qual melhor é quando a gente fala de tecnologia juntada a alguma coisa que vai contribuir em alguma coisa? Este é o caso da startup aí Dei um Tempo, e a gente vai entender aí com o Marcos. Mas eu queria, antes de falar exatamente sobre a startup, Marcos, queria que você me contasse um pouquinho sobre a tua história aí, essa trajetória sobre Marcos Tartucci, né? E da onde surgiu essa ideia de fazer esse aplicativo? Legal, Mabel. Então, 29 anos de carreira no mercado corporativo, né? Eu comecei desde cedo, desde os 16 anos, a trabalhar, e comecei na minha jornada de ser funcionário, executivo, gerente, chefe, supervisor e até chegar a presidente de empresas, né? Nos últimos 14 anos eu fui presidente ou vice-presidente de empresas, até de empresas bastante conhecidas, como a Billabong, que é uma marca de roupa de surf, como a Smart Fit, que é tão conhecida hoje. Nossa, aliás, cresceu muito, né? Cresceu demais, né? Eu também participei desse projeto, tenho bastante orgulho disso. Cinesystem, que é uma rede de cinemas, Wall Street English, que é uma rede de escolas de inglês, né? E sempre tive uma carreira muito legal, sempre me achei um cara bastante competente, né? Eu também, ao longo dessa jornada, né, de trabalho, com muitas empresas, tendo trabalhado para muitas empresas que precisavam de melhorar os seus resultados, enfim, eu também me vi, em um certo momento, obeso. Eu já pesei 2 vezes o que eu peso hoje. Aliás, o Marcos falou para mim lá nos bastidores, eu não acreditei, né, gente? Quantos hoje quilos quem mesmo, olha para Marcos? mim... Eu perdi 70 quilos, Mabel. Olha... Quase, um de mim, né? Hoje eu peso 70, então eu perdi mais um, né? Hoje eu sou metade, né? O Marcos foi embora e o outro já ficou. foi, exatamente. Então eu fui obeso e eu fiz uma cirurgia de redução de estômago e acabei, isso lá em 2008, e acabei ficando 9 meses quase sem comer, só bebendo. Eu tive um problema na minha cirurgia, que era bastante raro e aconteceu comigo. E eu tive que viver aí quase 270 dias sem comer, só bebendo, né? Então, você falou, falei, gente, muito como difícil. Pode? 9 é muito tempo, né? Muito difícil. Era para ficar 3, né? Naquela época, hoje nem 3 mais, né? Quem faz redução de estômago hoje fica até menos tempo, fica 1 mês só. Mas eu, naquela época, estava preparado para 3, fiquei 9, né? E levei todos os dias muito bem, porque eu usei de um método de autoanálise, de conhecimento, que me ajudou muito naquele momento. Depois eu tive uma luta contra o tabagismo,
também, né? Eu cheguei a fumar 50 cigarros por dia, né? No meio daquela loucura corporativa. E a hora que eu vi que eu estava fumando tanto, eu falei, não, preciso resolver isso. Eu estava levando a turma para fumar fora, né? Do escritório comigo, porque não podia fumar dentro do prédio. Eu falava, não, vamos fazer uma reunião ali fora, na calçada, vamos né? Comigo, né? É mais gostoso. E aí a turma ia, né? Que é um absurdo, né? Eu levava ainda, eu fumava e ainda levava o pessoal junto. Olha o exemplo, né, Marcos? Que exemplo horrível, né? E, enfim, aí eu falei, não, preciso tomar uma decisão sobre isso na minha vida. Também, de novo, né, deixei de fumar da noite para o dia, encarei o método e 2, 3 meses depois estava ótimo. E agora, no finalzinho de 2019, começo de 2020, né, eu tive um problema com o alcoolismo, né? Eu comecei a beber demais, a beber durante todo dia, né? Comecei bebendo na hora do almoço, aí depois já era às 4 da tarde, depois ia até às 11 da noite. A hora que eu percebi, também fazia muito home office, né? E aí eu percebi que o home office também ajudava, né? Porque se a gente briga com o chefe... drink, né? briga com o chefe às 4 da tarde, quando a gente está no escritório, espera o happy hour à noite, né? Mas... Não tem mais o happy hour. Não tem mais casa, agora né? é home office, né? Você pode fazer dentro de casa, né? Então, brigava com o chefe às 4 da tarde, pode pegar uma cerveja às 4 da tarde na geladeira, né? E eu comecei, claro, graças a Deus, eu nunca tive problemas sociais por conta do alcoolismo, nunca fui um alcoólatra, né? De acordar bêbado, né? Acordar e beber, e a gente sabe que existe isso muito no Brasil. Mas quando você percebeu, você já estava passando um pouco do limite em relação a... Passando totalmente do limite. Totalmente. Eu chegava a beber, assim, 1 garrafa de vinho, 10 cervejas e 2 doses de uísque em um dia. Nossa. Né? Então, isso é muito, né? É muito acima de qualquer padrão. Então, e não ficava bêbado. E achava isso muito legal, né? Não está fazendo efeito. Não está fazendo efeito, mas não, eu estou forte, né? É ao contrário, né? A quem não fica bêbado, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, se você não fica bêbado bebendo muito. Este é o problema. Já é um problema. É um alerta. Então a gente já é um alerta, exato. É um sinal que a gente chama. É verdade, né? é um sinal. Então. Aí eu acabei, né? Isso foi no comecinho final de 19, começo de 2020, eu pedi demissão da última empresa que eu trabalhava. E falei, vou me curar. E aí, de novo, o método que eu tinha lá criado lá atrás veio em prática. Né? Falei, vou parar da noite para o dia e vou entrar no meu processinho que eu já conhecia, né? Esse processo. E foi muito legal. Em 3 meses, em março, abril, eu já não bebia mais, né? E eu queria... e eu percebia a chegada da pandemia. E aí eu não estava trabalhando, chegada da pandemia, eu já estava curado. Falei, poxa, muitas pessoas vão precisar de algo como isso para poder se curar. Porque eu tinha já certeza que o home office perdurando, as pessoas, né, em confinamento, isso poderia levar as pessoas a beberem mais, a fumarem mais, né? Como é de fato, né? A gente estava comentando isso, que na pandemia teve um aumento muito grande, né, considerável, em relação ao alcoolismo, né? Ao álcool mesmo, a bebida, consumir 38%, 38% de aumento de consumo na bebida alcoólica, e os fumantes declaram estar fumando 34% a mais. Olha só, é um número muito grande, né? Mas é por conta dessa pandemia, todo mundo dentro de casa, as pessoas ansiosas, então é a questão do cigarro, né? Vamos descontar isso no cigarro, vamos descontar isso na bebida. As pessoas que às vezes, vamos tomar uma garrafinha de vinho, vamos, né? E quando você percebe, você já está entrando num lance que às vezes... E muitas das pessoas que estão nos assistindo, eu tenho certeza que agora que está dando aquele clique. Nossa, peraí. Eu acho que eu estou passando por isso. Porque, às vezes, a pessoa não percebe, né, Marcos? Exato. A gente tem notado, né, as pessoas preocupadas com o tema, porque desde quando que a gente começou com a Day um Tempo, faz pouco mais de um mês, nós já tivemos mais de 20 mil pessoas procurando o método. Aliás, a gente voltando aqui um pouco, né, parando onde ele falou. E foi esse momento que você resolveu fazer essa startup fantástica que eu Day um Tempo, né? Exatamente. Nesse momento da pandemia. Essas pessoas, né? A hora que a pandemia chegou, o confinamento chegou, eu falei, não, eu vou fazer disso um negócio, porque eu sempre tive muito forte, Mabel, o fato de fazer alguma coisa que ajudasse, que contribuísse. Eu sempre gostei de trabalhar em projetos que contribuíssem com o mundo ou com alguém, né? Acho que a gente ganha mais significado na vida. Exatamente. Né? E engraçado, né? Quando a gente faz o bem para alguém, você está fazendo para você mesmo. Exato. Né? É uma coisa que te dá de volta. Eu acredito muito nisso. E eu até falei com você nos bastidores, te dei parabéns, porque além de ser um projeto fantástico, olha como é interessante você contar a tua história, né? Sem contar dúvida. O que você passou, porque isso é tão legal quando você coloca para fora e conta a sua própria história, porque você viveu isso, né? A questão do álcool, que não é fácil, a questão do cigarro, que são vícios, né?
E a questão da comida aqui, né, não deixa de ser aquele problema que você teve também. Então, eu acho incrível você passar por isso, e trazer para a gente uma coisa que vai resolver os problemas de outras pessoas, né? Isso é fantástico. Exato. E aí a gente trouxe esse método, eu contratei psicólogos, psiquiatras, me juntei com pessoas de tecnologia para a gente trazer isso tudo dentro de um aplicativo que tivesse ao lado das pessoas. 15 minutos por dia, a pessoa assiste um vídeo, ouve um podcast e escreve uma reflexão. Apenas 15 minutos, né? Esse é o processo, é o método que a gente chama, né? Que é o conteúdo estratégico do método. Então, nesse vídeo que tem mais ou menos 3 minutos, a gente conta um tema, a gente fala sobre um tema naquele dia. Na sequência, o podcast vem ajudando a você a refletir sobre aquele tema, a meditar, a respirar, a pensar um pouco mais internamente sobre aquilo que a gente conversou no vídeo. E aí a reflexão é muito legal, que a gente chama ela de livro da jornada. Você leva essa reflexão contigo. Ao final da jornada, a gente faz um e-book eletrônico e você leva tudo aquilo que você refletiu sobre você mesmo. E você faz isso tudo no aplicativo, um passo atrás do outro. Então é muito fácil, está tudo muito ali, né, na tua mão. Eu falo que agora com a internet, com os aplicativos, como é fácil, né? Tudo é fácil. Da nossa vida. Mas é interessante, né? A pessoa levar para casa esse book que ela mesma vai poder, até ela mesma ver, né? Outra coisa. O que ela né? viveu naquele momento. Porque às vezes você pensar, fala uma coisa, mas quando você escreve, por isso que eu falo que esse exercício é fantástico, né? Você escrever aquilo é diferente. Quando você vai ler depois, também dá um outro diferencial, né? Sem dúvida. A gente reforça muito o fato da escrita, que ela reforça o teu pensamento para aquele dia, né? Mas de uma forma geral, e ainda, somado a tudo isso, ainda tem as redes sociais do aplicativo, onde você pode conversar com outras pessoas que estão no mesmo barco que você. Então, você acorda de madrugada, né? Tá com dor de cabeça, você está no 5º dia do método. Certamente outras pessoas já passaram por isso no 5º dia do método. Então é muito legal você poder trocar. Também, tem um feed, a gente tem uma rede social completa lá dentro e totalmente privativa. Você não precisa se identificar. Então tem pessoas que não querem se identificar que tem um problema com o alcoolismo, né? Principalmente o alcoolismo. O tabagista ele já fala, né? Eu fumo mesmo, eu quero me livrar. Agora o alcoólatra já tem um problema. Assim, não consigo parar de fumar, mas você não tentou. Agora o alcoólatra já tem uma dificuldade, né? E ele não precisa se identificar, ele pode pôr um avatar, uma fotinho. Toda a rede social a gente só apresenta as pessoas com os apelidos, então ele escolhe um apelido ao entrar no aplicativo, é o apelido que vai para o ar, então ele vai ter a sua privacidade garantida. Muito legal. O pessoal está aqui, está assistindo. Mariana, um beijo para você, ela é de Minas Gerais. Temos aí São Luís de Maranhão, um beijo para vocês. A Angélica está falando boa tarde. Temos aí o Eduardo falando Porto Alegre. Muito bem, gente, a galera acompanhando aí Sergipe. Muito bem, o Brasil todo acompanhando. E Venezuela, né? Um beijo aí para o pessoal de Venezuela assistindo o nosso programa. Que legal, gente. E eu sempre gosto de trazer essas novidades e eu falo que é um serviço, né? Esse aplicativo é um serviço para as pessoas que estão precisando aí de ajuda, as pessoas que não querem. Você mesmo falou, é difícil, às vezes, admitir, né, que você está com algum problema. E eu acho que a questão do alcoolismo é muito mais complicado, né? A pessoa assumir. Porque tem gente que não assume ainda o alcoolismo. Às vezes, um amigo teu sabe que você está com problema com álcool porque você está bebendo todos os dias. Mesmo que seja uma cervejinha, você já está com um problema. Exato, Mabel. E é muito legal a gente poder... Tá legal, né? Todos os dias, vamos lá. E é muito interessante a gente poder usar esses canais que vocês abrem para a gente na imprensa, né? Para a gente mostrar um pouco quais são os sinais, né? Existem sinais muito claros de que você pode estar tendo um problema, né? Esse que você acabou de falar, o último, é um dos mais importantes. Quando alguém da tua família, ou algum amigo, ou alguém muito próximo, costuma te alertar que você tem exagerado, é um sinal. A gente costuma achar que a pessoa é chata. Isso é verdade. Né? Não enche, né? Deixa eu aqui quietinho. Deixa eu tomar o meu drink em paz. Mas normalmente isso é um sinal, né? E tem outros sinais muito claros. Por exemplo, se esconder para beber é um sinal muito claro, né? Quando a gente... você está no caminho de casa e você para num bar... toma ali algumas cervejinhas sozinho. Eu falo muito de cerveja porque o Brasil se toma muita cerveja, né? Toma algumas cervejinhas no bar, depois vai para casa. Por que você parou no bar? Possivelmente, se você parou naquele bar, por que você não quer tomar em casa? E quem faz isso e que está nos ouvindo sabe do que eu estou falando, né? Já é um sinal
importante de que o alcoolismo pode estar aí Já é um alerta, te afetando. né? São alertas, exatamente. Então, esse é um outro sinal importante. Você não conseguir ficar sem bebida em casa, outro sinal, né? Quer dizer, você sabe que vai chegar em casa, está sem bebida, você tem que passar em algum lugar para comprar. São coisas que a gente precisa ficar um pouco atento. Falta de memória, né? Aí já quando é um sinal mais profundo, né? Já está chegando num nível importante. Então, as pessoas falam, você está esquecido. Meu filho, por exemplo, falava para mim, pai, você está com Alzheimer, brincando, né? E eu brincava, já achava que era normal, que ele está brincando comigo. Não, eu realmente estava mais esquecido, né? Então, uma falta de memória repentina, as pessoas começarem a notar isso, você não conseguir ficar sem a bebida. Não, no tabagismo, a mesma coisa, né? Você não conseguir dormir em casa sem ter um maço de cigarro. Sim. É um sinal muito forte do problema, né, que você tem. Olha só, são uns alertas importantíssimos. Para quem está nos assistindo aí, ouvindo, gente, olha, é aquilo que o Marcos falou. São pontos assim, fundamentais, né? Adri Pereira, um beijo para você. Ela está assistindo o nosso programa. Ela tinha um quadro aqui na rádio e ela falou, Mabel lembrou de alguém. Verdade. Essas amigas que fumam, né, e que não querem parar de fumar. Mas eu falei para o Marcos aqui nos bastidores, eu vou passar esse aplicativo para as amigas que fumam. Muito importante, né? Gratuito, né? A gente tá... Aliás, eu quero falar isso. O Marcos estava falando para mim nos bastidores, importantíssimo. Ele tem 1.000 bolsas para... Isso, por conta Marcos? dessa pandemia, a gente sabe que as pessoas também perderam o emprego, né? Estão com dificuldades. Então, o que a gente fez? Nós acreditamos muito nesse processo social, né? De tentar ajudar as pessoas a sair dessa. E aí tem uma campanha chamada #SaiDessa, né? A gente está dando 1.000 bolsas no aplicativo de 90 dias para o álcool. Olha e que legal, 1.000 hein? para o tabaco. Olha, né? gente, não dá para você falar que não tem solução. Tem sim, tá aí. Ó. É só querer. É só querer. E o aplicativo você baixa no celular. Hoje em dia é super fácil. E como o Marcos falou, tudo é feito por lá. Hoje é importante dizer, entra no www.deiumtempo.com. No site, né? No site, faz o processo por lá, porque se você baixar direto o aplicativo, você não vai conseguir entrar direto. Você tem que fazer o processo pelo site por conta da campanha, né? Tá, legal. Então, faz lá pelo site e aí depois gente, baixa o app no momento certo. Você tá aí com o celular, você tá com o notebook, você tá... Enfim, não tem desculpa. Entrou no site, Jéssica Dessa já faz e já resolve esse problema. Porque, assim, é o que o Marcos estava falando, né? Ele demorou, talvez, um tempinho para descobrir, mas como atrapalha a vida, né, Marcos? Exato. Eu acho que você percebeu super bem isso depois que resolveu. Você teve que recuperar algumas coisas que a gente perde, né? A gente só... principalmente quando a gente já está nesse grau muito elevado... a gente só percebe quando aparecem os problemas. Então, no caso do tabagismo, normalmente costuma aparecer os problemas já em exames clínicos, né? Por conta de pulmão, então você vai fazer uma chapa CV. Agora, o alcoolismo é muito perigoso. O alcoolismo ele pode te afetar mentalmente e exclusivamente na saúde mental. Então, você pode estar fazendo exames e está tudo bem, e no fundo... Aí a falta da memória, a dificuldade da ansiedade, as pessoas que têm reclamado tanto de depressão acham que é por causa da pandemia, mas o álcool, se estiverem bebendo muito, está agravando. Né? Eu acho que acaba se misturando, né? De Ferreira está falando, meu nome é Denise, estou assistindo vocês aqui em Boituva, interior. Um beijo aí para vocês, gente. Marcos, queria muito te agradecer. Eu ficaria aqui horas falando com você, porque eu acho... Nossa, eu adoro escutar as histórias, as experiências. E quando você traz umas soluções assim para as pessoas, é fantástico isso, Marcos. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Mabel. Obrigada pela tua presença. Eu queria que você passasse novamente aí as redes sociais. Eu sei que tem Instagram, site de novo, por favor. Legal. O Instagram é o @dei1tempo, tudo junto. O site www.deiumtempo.com, não tem o BR, deiumtempo.com, é só entrar lá, segue os passos, quero deixar o meu hábito, e clica nos botõezinhos lá que a gente vai te levar para dentro do aplicativo de graça. Sai dessa, que a gente merece. Muito bem. Eu vi nos bastidores aí, o Marcos me mostrou os depoimentos, que eu acho muito legal isso, o feedback das pessoas que estão usando esse aplicativo, né? Isso que é mais legal. E aí falando que estão resolvendo os problemas, é muito gostoso, né? Para você muito deve ser bom. fantástico, né? É a gasolina que a gente precisa. Nossa, que você fala assim, poxa, que legal, eu estou fazendo bem para alguém. Fantástico, Marcos. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Mabel. Obrigado pela tua presença mais uma vez. Muito bem, agora a gente vai falar sobre aquele projeto, né? Sexta-feira passada, o nosso convidado, Jerry Bouzas, ele não pode estar presente. E hoje, por motivos de saúde, também ele não está aqui nos nossos estúdios, né? Aliás, melhoras para ele.
E ele mandou um vídeo para a gente contando um pouquinho sobre esse projeto aí de adoção e resgate de animais. Vamos assistir? Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Jerry Bolsas, vereador aqui em Diadema, agradecendo aqui o convite da jornalista Mabel, da Rádio Coit Mix, que nos fez o convite para a gente participar aqui desse programa de grande audiência e que a gente quer mostrar nosso trabalho. Na verdade, isso aqui é uma oportunidade da gente assim, melhorar ainda mais a divulgação do nosso trabalho e que a gente corre tanto atrás, cuidando aqui da nossa cidade, principalmente dos resgates, dos cuidados, das adoções, das doações que a gente faz aqui no nosso município. Como é que nasceu o projeto Jerry Bolsas? Na dificuldade das pessoas, a demanda crescendo, porque mudou muito, né, essa concepção, a relação entre o seu bichinho de estimação e as pessoas. Eu sou de uma cidade do interior, onde a gente simplesmente cuidava do bicho com carinho, com amor, mas a gente não tinha essa noção, eu nem conhecia o que era um veterinário quando criança, mas a gente tinha amor aos bichos. E lá se criava tudo junto, cachorro, gato, passarinho, e enfim, os bichinhos todos eles se davam. Na cidade grande, a gente às vezes reporta para um tipo de animal, o cachorro, o gato, e em inúmeras casas tem eles juntos. Mas como aqui nasceu? A demanda, a necessidade, o bichinho atropelado, não tinha o recurso, a pessoa não tinha onde levar. E aí surgiu a gente cuidando dos bichos de rua, a gente cuidando daqueles com bicheira, aqueles que realmente precisavam. E as pessoas foram vendo e buscando ali na pessoa do Jerry a necessidade para ajudar. E foi aí onde começou o meu primeiro trabalho. Primeiramente foi cuidar desses de rua e depois a gente foi melhorando com as castrações para controlar a população de rua, principalmente os felinos, que dá em média 6 crias por ano, assim também como os caninos, que é 2 vezes por ano, são crias de 5, 6, 7, 8 animais. Tem uma pergunta frequente assim, na questão do nosso trabalho, que o nosso trabalho é muito sério, graças a Deus só faz isso quem gosta, quem tem amor no coração, quem tem um olhar diferente para essas coisinhas, essas criaturas que são de Deus. Então, para onde é que são levados esses bichinhos? A gente primeiro acolhe ele do sofrimento da rua, do atropelamento, da bicheira, porque às vezes machuca, de repente uma pancada, que infelizmente tem pessoas assim. Tem pessoas que maltratam o bicho. Então fica com a ferida, a varejeira pousa, cria a bicheira, daí a gente acolhe o bichinho, faz o atendimento clínico veterinário, daí passa, curou, tem aquela parte da quarentena, onde faz a castração, onde faz a vermifugação, onde faz a parte da vacinação e da castração. E daí a gente tem os lares temporários, e aí sim, depois nós temos o nosso abrigo definitivo, que fica lá até doar. No andar do nosso trabalho, criamos o selo da transparência, porque tem pessoas que simplesmente julgam. Ah, para onde leva? Aí mata o animal. Gente, pelo amor de Deus, não matamos, pelo contrário, nós cuidamos, nós amamos os bichinhos. A gente faz isso de coração, a gente faz isso porque gosta, não faz por fazer. Tivemos que criar o selo da transparência. Por que fizemos isso? Com policiais militares, com policiais civis, promotores de justiça foram convidados para fazer parte da nossa enquete. Quando nós resgatamos o animal, tem a pessoa que nos chama, apadrinha esse bichinho. E dali, ela passa a ter notificações, foto, vídeo, como está sendo cuidado desse animal. É dessa forma que trabalhamos, é dessa forma que nós fazemos. E é assim que vamos permanecer fazendo, porque nós amamos o que fazemos. Graças a Deus. Ganhei a eleição para vereador de Diadema pelo trabalho sério que a gente já faz há anos. Estou revirando os projetos de leis que já existem na nossa cidade em favor desses bichinhos para melhorar ainda mais a qualidade de vida deles. As leis já existentes, a minha equipe está rebolando em cima de todas as leis já existentes para a gente melhorar significativamente a vida
daqueles que estão mais necessitados, que é aquela população de rua, de felinos e caninos no nosso município. Tem uma questão muito importante, que é a questão do adestramento dos animais. Porque às vezes você encontra um animal na rua e a gente resgata. E aquele animal ele dá trabalho, passa trabalho, ele late à noite, ele muge, ele grita, ele não quer ficar sozinho. E aí, gente, é onde acontece a pior coisa. São aquelas pessoas que jogam o animal da rua porque ele fica sem saber o que fazer. É por isso das Bolsas falando sobre esse projeto popular, né? Ele que é de Diadema, ele faz esse projeto lá, ele é bastante conhecido na região. E claro, a gente vai acompanhar depois alguns trabalhos dele. Eu tinha comentado com o Jerry, dando parabéns para eles, né, por esse trabalho fantástico aí com os animais. Tanto com cachorros, gatos, enfim, como vocês ouviram ele falando, o resgate de animais que ficam na rua, às vezes pessoas que abandonam os cachorros, ou às vezes acidente, largaram o cachorro, enfim. Eu acho super bonito o trabalho desse, assim como a gente estava falando com o Marcos, é sempre bom saber que tem pessoas fazendo alguma coisa de bom para outras, né? Bom, então a gente já vai chegando no finalzinho do nosso programa, queria muito agradecer aí a presença de vocês, um beijo para quem acompanhou até agora, e lembrar vocês, claro, curtir a nossa página no Facebook, né? facebook.com/Programa Point Mix. E também tem o nosso portal, programapointmix.com, sempre com notícias fantásticas, sempre com notícias atualizadas. E lembrar vocês da minha coluna aí na revista internacional Live Fashion Magazine, revista livefashionmag.com, certo? A gente vai ficando por aqui. Eu espero vocês sexta-feira que vem, ao vivo aqui, 3 horas. Um beijo. Você ouviu? LMFAO. Britney Spears. Gym Class Hero. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. What's up? This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica.